Aqui no oitavo capítulo dos 100 finais que você deve saber, você tem novamente um final de cavalo contra peão, só que agora a gente tem um peão da segunda coluna, ou aqui da sétima coluna, e a gente vai ver aqui por que que esse peão é diferente, mas já adiantando, né? Quem viu o vídeo anterior sabe que quando o peão ele é um peão central, o cavalo costuma ter uma rota onde ele controla a casa de promoção desse peão através de casas laterais aqui. A diferença aqui é que quando esse peão está indo promover, o cavalo só vai ter essa casa lateral para controlar a promoção dele e não tem nenhuma casa mais à esquerda aqui porque o tabuleiro termina. Então, nesse caso aqui, tem um lance que ganha para as pretas e não é o lance rei C2, porque para quem viu o final anterior vai entender que aqui o branco tem um recurso defensivo muito bom, que é jogar cavalo D6. Depois que o preto avança, ele joga cavalo C4, e se o preto promove, a gente tem um duplo, a gente vai pegar a dama e vai empatar a partida. Então aqui o único lance que ganha, e é um lance intuitivo, é jogar B2. E depois de cavalo D1, você não joga rei C2 pelo mesmo problema. Se promover, eu dou um duplo. Então você joga rei C1. A última tentativa aqui das brancas vai ser dar cheque, mas agora sim você pode jogar rei C2. E o cavalo vai se perder aqui e a gente vai conseguir promover o peão. Então, a regra básica para finais de cavalo e peão, quando o peão está na segunda ou na sétima coluna, nas colunas de cavalo, né? É que se o cavalo consegue ficar na frente do peão, aí sim ele consegue defender através desse circuito aqui. Mas se ele não consegue ficar na frente do peão, o final está perdido para quem está de cavalo.